Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para 2 Coríntios 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Ó bendito Deus, nesses dias tremendos de tanta iniquidade, dá-nos convertidos, Senhor, homens e mulheres que vão lutar bravamente pela causa Tua. Dá-nos isto, Senhor, que Tua palavra hoje venha falar aos nossos corações, enchendo-nos de força e vigor, conforme Tu fizeste com Paulo, Teu servo. Agradecemos. Dá-me a graça, eu sou tão fraco para expor Tua palavra. O poder vem de Ti, Senhor. Então, enche-me de sabedoria para pregar o que Tu mandas que eu pregue. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Então, irmãos, eu quero tratar hoje sobre tirando força na fraqueza. É um tema, eu acho que é conveniente esse tema. Talvez poderia colocar outro tema, outro pastor faria isso com talvez mais bem-aventurança do que eu. Mas o texto aqui, os irmãos já devem conhecer. Paulo escreveu essa segunda carta porque ele queria defender seu ministério. Na primeira carta, ele atacou o pecado na igreja de Corinto. E por isso, alguns dentro da igreja não gostavam de Paulo. Chamavam-no de impostor. Chegaram a chamá-lo assim. Nesta segunda carta, é com dinâmica que desde o começo Paulo trata sobre o ministério dele. E deixa a gente bem humilhado, porque eu nunca passei que esse homem chegou a passar. Mas eu quero tomar esse texto aqui, queridos irmãos, porque nesse capítulo é o capítulo, eu diria o capítulo sobrenatural. É o capítulo máximo, porque Paulo trata aqui da experiência, ele até nem fala do nome dele. Ele tenta apagar o nome dele, diz, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Eu traduziria assim, dizendo, tive a experiência de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele não tinha palavras. Então, queridos irmãos, o ministério desse homem foi incrível. E aqui que nós chegamos, nesse versículo 10, versículo 9, ele fala, ele tinha um problema muito sério, que ninguém sabe. Eu me lembro do John MacArthur pregando lá na Fiel. Ele disse que Paulo tinha um problema, talvez na vista dele. Os irmãos sabem, qualquer elemento que não é pertencente ao corpo da gente, igual o nosso irmão ali, está com algo assim na carne dele, ali, bem pequenino, aquilo atrapalha a gente. Mas Paulo tinha um problema que ele pediu a Deus, e olha como Paulo orou, curou pessoas no nome de Cristo, e fez milagres impressionantes no nome do Senhor, mas no tocante a ele o Senhor não respondeu. Alguns acham que era devido ao problema que ele teve quando ele caiu lá e ficou cego lá na entrada de Damasco. E aquilo teve uma consequência muito grande à vista dele. Por isso que ele tinha alguém sempre para escrever para ele. Ele tinha um secretário, por assim dizer. E aqui, irmãos, quando ele pede, versículo 8, pedi ao Senhor 3 vezes que afastasse de mim. Ele diz, o mensageiro de Satanás pode ser, alguém usando alguma coisa física na vida de Paulo. Não sei, queridos irmãos.
Se alguém pudesse me explicar com mais clareza, ficaria grato. Mas é conjectura. Pastores têm conjecturas diferentes com respeito a isso. Mas não importa aqui. O que importa foi o que Paulo pediu, Deus não respondeu, e ele diz no versículo 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos neste versículo uma das teologias mais brilhante e profunda, no tocante à experiência do crente. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você imaginou? Eu fico lembrando a palavra poder aqui, se eu não me engano, porque tem 4 palavras no grego que traduz poder. Mas para mim, eu estava até com o Novo Testamento grego ali, eu deveria ter olhado melhor. Mas para mim a palavra é aquela palavra dinamis, que significa que nós traduzimos para nós dinamite. E os irmãos sabem o que é dinamite? É pólvora, basicamente, no papel. Eu me lembro na Bahia de São João, soltava muita bomba, bombinhas e tal. É pólvora no papel. O poder na fraqueza. Onde Deus coloca o poder dele? Na fraqueza. E é isso que o Senhor quer dizer para Paulo. Então, no versículo 10, eu estou dando aqui, irmãos, um pano de fundo, porque eu quero chegar na última parte do versículo 10. Ele apresenta ali 5 coisas. Eu não quero ser tão caprichoso assim, mas para mim o número 5 é um número impressionante. Sempre lembra da graça. Os irmãos vão lembrar que o número 1 é o número de Deus, o número da Trindade é o número 3, o número 4 é o número do mundo, o número 5 é o número da graça, o número 6 é o número do homem e o número 7 é o número perfeito. Sempre na Bíblia é assim. Por favor, em linguagem profética e assim, às vezes, quando trata de uma narrativa ou de um acontecimento, não fala disso, tá? 7 dias na semana são 7 dias. Pronto. Agora, o que temos aqui é que Paulo apresenta essas 5 coisas, tá vendo? Fraqueza, injúria, necessidade, perseguição e angústia. E ele fala, por amor a Cristo. E é então que ele chega a essa conclusão, que eu acredito que é impressionante. Uma experiência que poucos crentes passam, que pastores poucos experimentam isso. Mas nós devemos experimentar. E eu vou tratar disso aqui, apresentando para os irmãos, de 5 maneiras, tá? Não é uma mensagem grande, não. Tem 5 pontos. Normalmente eu prego com 3 pontos, mas tem 5 aqui. Eu quero apresentar para os irmãos para que nós entendamos isso na nossa vida. Porque a graça de Deus não opera só nos pastores e no apóstolo como Paulo, né? A graça de Deus opera na vida do crente, porque ele foi salvo pela graça, e a graça é igual. Não tem uma graça diferente para um pastor e uma graça diferente para um irmão comum na igreja. É certo que Deus vai operar uma graça diferente, assim, no sentido de trazer mais luta para um pastor, porque a comissão dele é muito, o trabalho dele, o chamado dele, exige mais isso. Tá? Deus deu a Davi, o rei, aquela graça de suportar com paciência por anos a perseguição de Saul. Foi por quê? Porque ele iria ocupar o trono, e o trono é trono de justiça. Ele representaria o rei de Israel, o Senhor. É por isso que ele recebeu aquele nome, que você não vê outro na Bíblia. Não é por causa do meu nome, não, tá? Não tem nada a ver. Mas o nome Davi significa o amado do Senhor. E algumas vezes no Velho Testamento é o nome dado a Cristo. Agora, irmãos, aqui nós temos o seguinte, ele diz no final do versículo, porque aqui a experiência dele mostrou já que ele aprendeu a lição.
E tem lições que nós não aprendemos. Eu confesso aos irmãos que tem lições da graça na minha vida que é difícil aprender. Mas é a faculdade de Deus na vida de qualquer crente. Desculpa, irmãos. Então nós precisamos entrar nessa sala de aula, né? Por quê? Porque precisamos aprender com a graça de Deus. Ela é a professora disso. Então eu vou falar aqui 5 coisas. A primeira será: quando a fraqueza é incredulidade, quando a fraqueza é encoberta. Primeiro, vamos voltar aqui um pouquinho, porque eu deixei de lado uma parte desta introdução. Quando a fraqueza é incredulidade, nesse caso, quando sou fraco, então sou fraco. Os irmãos percebem? A segunda será: quando a fraqueza é encoberta e em seu lugar aparece majestosa força, nesse caso eu sou fraco, quando penso que eu sou forte. Em terceiro lugar, quando a fraqueza é vista pela radiante luz da graça, neste caso, quando sou fraco, então sou forte. E em quarto lugar, quando sou fraco perante a força do Salvador, nesse caso eu sou forte. Quando a fraqueza é oculta, é por fim aqui, e a alma se esconde de Deus, mostrando ser capaz de prosseguir no caminho do mal, nesse caso, o fraco é forte. Digo, o fraco é fraco e prosseguirá fraco. Vamos lá. Vou voltar ao primeiro aqui, irmãos, na esperança de poder explicar melhor para o entendimento dos irmãos. Veja bem, quando a fraqueza é incredulidade, neste caso, quando sou fraco, é porque de fato eu sou fraco. E aqui eu tenho os subpontos que eu preciso explicar. O primeiro é: quando a fraqueza mostra ser sintoma de orgulho próprio, de independência de Deus, então, de fato, eu não sou forte, eu sou fraco. Eu já conheci pessoas assim, dentro da igreja, ovelhas minhas, porque a impressão que dava é de humildade, mas não é. Era orgulho próprio, que não queria se submeter a Deus. Então, nesse caso, quando o orgulho manifesta, especialmente encoberto, é porque a pessoa é fraca mesmo. Não há nenhum poder ali, a não ser o poder absurdo, terrível, arrogante, vindo do orgulho próprio. Em segundo lugar, quando a fraqueza é desculpas para se entregar aos fracassos. Observe, eu me entrego ao fracasso, porque eu digo eu sou fraco. Então, neste caso, é um pobre fracassado. Porque está usando a fraqueza na desculpa de continuar na sua maldade encoberta. E quantos prosseguem assim? Mostrando que não são crentes. Se entrega ao fracasso, se entrega aos vícios, se entrega à maldade e continua assim pelo resto da vida. É um pobre, fraco mesmo, nunca aprendeu diante de Deus o que significa fraqueza. Em terceiro lugar, quando a fraqueza é mostrada numa disposição de fazer o que quer fazer e não obedecendo a Deus, eu farei o que eu quero fazer, então essa fraqueza é fraqueza mesmo. E quem tinha isso? Eu lembro de Pedro. Pedro era assim. Uma voluntariedade
de desafiar qualquer coisa. Até que Deus mostrou, numa ocasião própria, o quanto ele era nada. Eu vou contigo até a morte. Era uma opinião dele, era um desafio de um homem natural. Até que chegou o momento que o Senhor o soltou e ao grande Pedro se prostrou perante uma criada, negando a Jesus. Também, queridos, essa fraqueza, na realidade, é a carne mostrando a sua força. E às vezes parece que essa carne é forte, mas é nada mais, nada menos do que um pobre fracassado. Então ele é fraco mesmo. Em quinto lugar, essa fraqueza é uma arrogância disfarçada, dando uma impressão de espiritual, dando uma impressão de que quer a misericórdia de Deus, dando a impressão de que ele está no pó. E às vezes isso aparece até numa linguagem de oração. Igual um homem que orou pelo filho dele. E orou dizendo, Deus, tenha misericórdia, falando dele mesmo, do teu pó. Isso é humildade disfarçada. É orgulho, desculpa, disfarçado. Quando ele orou pelo filho, ele orou, Deus, tenha misericórdia do pó do teu pó. Está vendo? Orgulho disfarçado. E quando ele orou para o neto, ele disse, tem misericórdia do pó do teu pó. Olha, queridos, arrogância disfarçada, carregada de argumentos contra Deus. E muitos apresentam uma disposição contra o caminho santo rumo ao céu. Não querem seguir. Por quê? Mostra aparentemente que é um fraco. Jesus nunca abordou fraqueza desse tipo e colocou a mão na cabeça. Ele lembra aquele homem, Senhor, te seguirei. Ele foi bem claro. O filho do homem não tem onde pôr a cabeça para descansar. Não tem casa o filho do homem. Você quer me seguir? Vai encontrar isso. Então, nesse caso, queridos, essa fraqueza é a mais terrível e melancólica fraqueza. O Senhor foi sério com Moisés. Ah, Senhor, eu não sei falar. Deus colocou Arão. Ele tinha chamado só Moisés, não tinha chamado Arão. E Arão deu trabalho na estrada. Ele chamou Moisés para falar. Ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou assim. Uma aparência de humildade, mas ali estava aquele Moisés que 40 anos antes matou um egípcio, tentando ser um valente para o povo de Israel. Está vendo, queridos? Essa fraqueza, ela é opiniática nela mesmo. Ela quer viver assim, e ela quer sentir-se que é forte, mas ela tenta encontrar nela mesma, no orgulho dessa pessoa, encontrar força, mas nada podendo suportar daquilo que a graça concede só aos verdadeiros crentes. Que coisa impressionante. Deus opera com os fracos. Os irmãos lembram bem do povo de Israel no deserto? Que impressão que tinha de fraqueza. Senhor, nós estamos aqui, nós lembramos do Egito. Nós lembramos que nós comíamos carne, nós tínhamos panela de tudo ali, vinha para nós, não obstante a escravidão, né? Eles que estavam chorando, clamando e clamando para ser livres, e agora estavam com saudade daquele tempo por causa de comida. É uma aparência de fraqueza. Deus não disse, estou com dó de vocês.
Deus deu o que eles queriam, mas Deus fez emagrecer a alma deles a ponto de matar alguns. Está vendo? Então, queridos, andar rumo ao lado do Senhor, na estrada rumo ao céu, não é brincadeira. Não é. Você é fraco e tem que admitir perante o Senhor, sem orgulho nenhum, a sua fraqueza, para que a graça opere onde não há nada do homem. Eu vou então para o segundo ponto. Quando a fraqueza é encoberta, e em seu lugar aparece majestosa força, nesse caso, sou fraco quando eu penso que eu sou fraco, sou forte, digo. Vou apresentar aqui 5, 6 argumentos, na esperança de ajudar os irmãos. O primeiro argumento é que essa força aparece sob o dinamismo da carne. Quando eu quero trabalhar, eu quero agir, eu quero mostrar o quanto eu sou capaz de trabalhar para Deus, Deus para. Ele não usa a pessoa assim. Ele não usa. Normalmente, por detrás dessa atividade, tem um pecado oculto. Deus quer homens e mulheres confessos. Queridos irmãos, a igreja, as atividades de uma igreja podem se tornar um palco para esconder maldades. E a pessoa pode mostrar fraqueza até na oração. Até em atividades, eu quero trabalhar, porque tem algo oculto no coração. E vai aparecer doravante. Normalmente os pastores enfrentam isso. Pastores fiéis enfrentam problemas com pessoas que parecem dispostos a trabalhar. E quando o pastor entra, eles falam, não vamos ajudar o pastor, até que mostre suas unhas. Também, essa força tem sua própria estrutura. Ela é autoconfiante. Você pode notar que quando a pessoa é assim, ela não volta para a Bíblia. Ela quer ensinar Deus. Normalmente pessoas incrédulas dentro da igreja. Elas acham que Deus está errado, que a coisa tem que ser desse jeito. Não é um discípulo do Senhor. Não está na posição que Moisés fala em Deuteronômio, capítulo 32, capítulo 33. Aos pés do Senhor, aprendendo da sua palavra. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O homem assim, a mulher assim, não quer aprender. Ela quer ensinar, essa pessoa quer ensinar Deus. Ela é cheia de confiança própria. Eu já descobri isso, muitos na certeza de salvação. Eu sou salvo. Mas quando a palavra de Deus chega como espada e golpeia e fere seu orgulho, ele foge. Olha que coisa. A salvação humilha o homem e a mulher. Coloca no pó. Eu era um verme e em Cristo eu me tornei um homem. Em Cristo eu me tornei uma verdadeira mulher. É assim que o crente faz. Então, cale-se diante do Senhor toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. Outro detalhe, irmãos, essa força, ela se reveste de uma energia religiosa, se disfarça bem e mostra ser caprichosa em avançar por si mesma. Olha que coisa, irmãos. É uma força que se reveste de uma energia religiosa. Eu nunca esqueci de um homem lá em Uberlândia. Ele era uma atividade impressionante. A igreja estava sem pastor. Ele foi o primeiro a ir procurar, pastor, ajuda e tudo. E queria sempre pregar, e sempre dando problema com o pastor que entrou. Até que o pastor descobriu que ele era um adúltero. Há um dinamismo na carne
Há um engano nesse dinamismo que dá impressão para a pessoa que ela é espiritual. Eu lidei com alguém assim também, que na carne queria dar estudo, queria ser professor da escola dominical, queria uma classe, mas era um homem completamente voltado para a área vida sexual e imoral. Oh, queridos, Deus não procura pessoas assim. Ele procura pessoas, não passa de um papel fácil de ser queimado, para ele encher com a pólvora da graça. Essa força é a mesma de Pedro, porque quando ele foi colocado à prova, ele mostrou o que é, disposto a negar ao Senhor. Quanto dinamismo havia no Simão. E quando o Senhor mudou o nome dele para Pedro, porque ele era exatamente o que ele era, Pedro, pedrinha pequena, e ele queria ser grande pedra. Jesus falou: eu sou a pedra, a rocha. Você é uma pedrinha pequena, Pedro. E ele negou o Senhor 3 vezes. Ali sim, quando ele entendeu que ele havia negado o seu mestre, ele chorou amargamente. Ali sim apareceu o Pedro como era, com o nome próprio dado pelo Senhor. E foi grandemente usado. E foi servo do Senhor até a morte. E morreu, os irmãos sabem, de crucificado de cabeça para baixo. Alguém que queria morrer com Cristo, o Senhor mostrou para ele: você vai morrer com a cabeça para baixo, crucificado. Então, a espada de Pedro não foi a palavra de Deus. A espada de Pedro cortou a orelha, mas não havia cortado o seu próprio coração. A espada de Pedro foi uma arma carnal e não espiritual. Essa foi a arma dele. Então, o que acontece? Basta que Deus solte. Solte. Então, eis aí a fraqueza, mostrando o seu estado desesperador. Vamos para o terceiro ponto aqui. Quando a fraqueza é vista pela radiante luz da graça, neste caso, quando sou fraco, é porque eu sou forte. Então, vou expor aqui os argumentos. Quando percebo à luz da Bíblia a realidade da minha miséria, neste caso, eu sou forte. Quando Davi segurou o seu pecado por mais de 1 ano, a criança até tinha nascido. Ele segurou por muito tempo. Ele foi cercado pelo engano do pecado. Uma névoa cobria a sua frente e por detrás dele. Até que Natan chegou e apontou o seu pecado. Aí sim, o Salmo 51 brilha radiante. Ele entra, ele abre a porta de Deus, ali no escritório de Deus, por assim dizer, e entra pedindo, clamando por misericórdia. Eis aí um homem fraco, onde a graça pôde entrar. E ele não foi com desculpas, ele ignorou seu reinado, ele ignorou sua posição de rei, ele foi perante o Senhor: eu quero o Senhor, eu quero voltar à comunhão contigo. Aí que é graça, irmãos. Aí é fraqueza, que a graça opera assim. Não importa se eu perder o rei, não importa se eu perder a fama,
Não importo com isso. Eu quero o meu Senhor. Meus queridos, a minha maior preocupação hoje é com pessoas que não se convertem. Elas entram nas igrejas sem ver sua própria miséria. Como a graça pode operar? Como? Há ali força para pular, dançar dentro da igreja, fazer o quê? Tem força para isso, porque a carne gosta disso. Mas até que a luz da graça brilhe, radiante, e mostre o que o homem é perante Deus, não passa de um verme. Deus, para fazer do homem um homem segundo Cristo, ele primeiramente desmantela totalmente o homem em Adão, para fazer dele um homem em Cristo. Ó, queridos, sabe qual é o nome que Deus dá para o homem que vai para o inferno? Verme. Quando o homem se converte, e outra coisa, um novo homem em Cristo. Então, queridos, vamos lá. O que a Bíblia está falando nesse sentido? Quando percebo que o mundo e eu sei que nada sou diante do poderio do diabo, do mundo e da carne, é porque aí sim eu sou fraco e a graça opera. E nesse caso é que eu sou forte. Quando eu percebo minha fraqueza diante do mundo, do diabo, que eu sou nada, não passo de uma ovelhinha, diante de leões perigosíssimos, diante de bestas feras que dominam este mundo, eu sou nada. Então, neste caso, irmãos, que eu me rendo perante o Senhor, aí sim eu sou forte. Eu me torno uma ovelha dele, porque eu vou ouvir a voz dele. Eu vou pedir em oração. Eu vou viver na dependência dele. Eu vou obedecer a ele. Nesse caso, eu sou forte. Também, quando eu percebo que eu não posso andar sozinho, quando meus lábios estão envolvidos em santa confissão e invocação, não só na igreja, mas na rua também, andando, Senhor, dá-me isso, dá-me tua graça, olha o perigo ali, Senhor, tu estás comigo, me livra, lá em sua casa também, sempre pedindo, sempre oração, é oração no Espírito, quando nós estamos suplicando, continuamente, o caminho é longo e mau, até chegar lá no céu. É porque realmente eu sou forte. Quando começo a aprender a verdade da oração, da intercessão e da súplica, é porque eu sou forte. Quando eu entendo que eu preciso ser igual a Cristo, no meu viver, que eu quero ser semelhante a Ele, nas minhas atitudes, no meu falar, no meu andar, no atendimento às pessoas, quando busco ser pacífico, quando eu odeio o pecado e luto contra o mal na minha vida, é porque eu sou forte na graça. Quando paro de confiar em mim mesmo, ao saber que não há nada de bom em Davi Sena, não há nada de bom, em mim só há maldade. Eu estou na carne, eu não posso confiar nem um pouquinho em mim. Tudo vem do meu Senhor. É Ele que opera todo o querer dele na minha vida. Neste caso, quando sou fraco, é porque sou forte. Neste caso. Quando percebo que Deus está usando as provações para me humilhar, para me quebrantar, para quebrar meu orgulho próprio, para aniquilar toda força natural e me manter aos seus pés e fazer-me voltar à simplicidade da palavra, simplicidade. Então, neste caso, quando sou fraco, é que sou forte.
Queridos, o que eu posso dizer? Essa força é a força da graça. Incrível. Essa força manterá a candeia do orgulho apagada. E Deus, incrivelmente, Ele pode usar o mundo para nos manter sob perseguições. Crentes na cadeia, crentes comendo pouquinho só, sofrendo espancamento. É ali, meus irmãos, que a graça mostra como ela opera na fraqueza. Eu li a respeito de irmãos que cortavam nas prisões comunistas, dando um pedacinho de pão para eles, eles cortavam e davam para outro irmão que estava sofrendo mais. Força na fraqueza. Queridos irmãos, nós não aprendemos a orar ainda. Nós não aprendemos o que significa de joelhos. Os comunistas fazem crentes ficar ajoelhados o dia todo em cima de pedras. Não suportando mais. Fica aí. Sabe o que a graça está fazendo? Está ensinando a ser forte na fraqueza. Quando não aprendemos a amar, então Deus utiliza essas coisas para que nós amemos os nossos inimigos. Então, queridos, essa força, ela mostrará em santidade, em vitória nas lutas, em sabedoria no viver, em amor ao Senhor, em disposição de servir aos santos e até em coragem para morrer. Impressionante. Chega a isso? Chega. Paulo chegou a esse ponto. A minha vida não é preciosa mais para mim. Incrível. Mas aí é ser forte quando há fraqueza certa. Eu devo ir agora, irmãos, para o quarto ponto aqui. Quando sou fraco perante a força do meu Salvador, nesse caso, então sou forte. Como assim? Você não já falou, pastor, sobre isso? Vamos lá. Eu tenho apenas 3 argumentinhos aqui neste quarto ponto. Primeiro, eu estou tratando aqui de pecadores. Tem muitos pecadores que deixam de correr para se esconder em Deus. Oh, que coisa! Impressionante. Sabe o que Deus fez com Saulo? Ele fez isso. Saulo estava indo com toda a força para encarar o próprio Senhor da glória. E Jesus falou com ele não como Senhor da glória, falou como um homem. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu sou Jesus. Ele não falou, eu sou o Senhor Jesus. Ele falou, eu sou Jesus. Usou o nome humano dele. Olha que humildade do Senhor. Ainda ali. Impressionante. Até que aquele homem parecendo forte, disposto, corajoso, pronto para defender sua causa religiosa, foi esmagado lá no pó, ficando cego. E Deus usou de compaixão com ele. Foi a graça que ergueu Saulo. Fez assim com Nabucodonosor também. Tirou lá do mato, trouxe-o de volta para que ele pudesse agora render glórias ao Deus de Daniel. Isso é operação da graça. Então, queridos, quando o pecador deixa de correr e se esconder de Deus, que maravilha é. Olha o que eu tenho falado para pessoas, e vejo quando elas ouvem a verdade, elas se escondem, elas não querem. Um dia eu vou na sua igreja, sempre os pecadores estão assim, se escondendo de Deus. Eles pegam sempre a carruagem e fogem de Deus. Eles sempre pegam o arco de flechas e tentam atirar contra Deus. Sempre pegam a lança para se defender.
Quando Deus pega as armas que o pecador está usando, conforme o Salmo 46, quando Deus pega essas armas, quebra tudo, põe no fogo, o pecador se rende. Isso é graça, queridos. Isso é quando o homem chega à fraqueza. Numa tribo indígena, um missionário estava falando sempre para um senhor, um ancião já de idade ali, falando do evangelho. Ele disse: eu tenho que pagar a promessa primeiro. Ele fez uma promessa que eu não sei o que ele faria com essa promessa, mas depois de pagar essa promessa, ele não voltaria mais, ele iria morrer nessa promessa. E o missionário, muito amigo dele, tentando mostrar Cristo Jesus, o Salvador, e ele rejeitando. Chegou o dia da promessa, e ele falou: estou despedindo agora, eu vou dar esse presente para você. Deu uma pérola para ele. E o missionário, porque era muito amigo dele, o missionário falou: o quê? Isso aqui tem um valor incrível, eu vou pagar para você. Não, você não vai pagar. Foi meu filho que pegou, ele mergulhou lá no fundo, pegou o rio, e quando ele tentou voltar, ele morreu afogado. Isso custou a vida do meu filho. O missionário ergueu os braços: glória a ti. Falou para ele sobre o que Deus fez para nos dar a pérola da tão grande salvação, enviando o seu filho que foi até a cruz, e aquele homem se converteu. Oh, como a graça opera onde há fraqueza. A graça não opera no religioso, a graça não opera num homem que se sente justificado, a graça não opera em nenhum que usa a palavra de Deus para tentar se defender. A graça não opera naquele que se acha que ora muito, que faz grandes coisas. A graça só opera onde há esse tipo de fraqueza, conforme a Bíblia mostra através de Paulo. Então, queridos, quando o pecador considera seus pecados e se mostra arrependido, é aí que a graça opera. Quando o pecador para de se defender e busca a salvação em Cristo, assim, nesse caso, o fraco é forte, e ele é chamado de bem-aventurado na Bíblia. Quando o homem se sente um miserável, um mendigo espiritual, não tem nada, tem fome e sede de justiça, esse é fraco. Foi assim que Deus operou na salvação do ladrão na cruz. Quando de repente ele percebeu a sua própria miséria, o seu próprio castigo perante ele ia ser jogado no inferno. Então o clamor saiu dos seus lábios para clamar por Cristo na salvação. E eu vou chegar ao ponto final aqui, irmãos, para mostrar quando a fraqueza é oculta e a alma se esconde de Deus, mostrando ser capaz de prosseguir no caminho do mal. Neste caso, o fraco é fraco e prosseguirá fraco e será fraco no inferno para sempre. Por quê? Porque ele se rebela contra a verdade da cruz. Não tem fraqueza, irmãos, não tem fraqueza mais terrível do que esta, de desafiar o Senhor, não submetendo a Cristo. Não tem coisa pior para o homem. Ele pode ser membro de qualquer igreja, ele pode ser incrivelmente hábil em qualquer coisa, pode ter uma família maravilhosa, mas se ele não caiu, prostrando aos pés do Rei da Glória, para obedecer Jesus Cristo, ele é um miserável, pobre, fraco, cego e nu.
E o que espera ele é o inferno. O que ele quer? O homem que pensa que é fraco, mas é um orgulhoso, infame. Ele quer se encher da força deste mundo. Lembra de Judas? Parecia um homem abundante em trabalho. Saiu comissionado para pregar. Foi com outro colega, discípulo. Mas era um amante do dinheiro. Amante. E o orgulho o importunou. Satanás aproveitou o espírito de um amor pelo dinheiro, encheu o seu coração. E o homem, nesse afã, ele vai longe, até o ponto de negar o Senhor. Quando chegou a confissão, não houve mais. Não houve. O Senhor tinha endurecido o seu coração. E quando Deus endurece o coração do homem, ele chega ao ponto de parecer, na hora da morte, que ele se humilhou. Mas não, ele suicidou. Suicídio não é humildade. Suicídio é um orgulho, bem fantasiado, porque não quer se humilhar perante o Rei da Glória. O homem assim, essa fraqueza oculta, ele quer sentir de perto o quê? A confiança em si mesmo e nos homens. Eu já conheci pessoas assim, até chamados crentes. Ele cria uma divindade para ele. Ele cria um Jesus para ele, para viver errado. Não se submete à palavra. Não se submeteu nunca à cruz de Cristo. Nunca reconheceu sua miséria. Nunca invocou o nome do Senhor para ser salvo. Nunca. Então, o que acontece? Seu fracasso será mostrado quando vier os terrores. Eu lembro aqui de Provérbios capítulo 1, que início incrível, fantástico, nesse livro maravilhoso, quando Deus fala com esses elementos, que parecem por fora cheios de amizade, cheios de ventura, cheios de esperança. Deus fala o quê? Quando vier o mal como redemoinho, quando vier o furacão na sua vida, você vai clamar e eu não vou ouvir. Você vai clamar e eu não vou responder. Impressionante. Eu sempre cito aqui, um cunhado meu, viveu a vida com mulheres e mulheres, achando que aquilo era a coisa mais incrível, era homem ter muitas mulheres. Até que Deus o silenciou. Silenciou no hospital. E não teve mais lugar de arrependimento. Oh, que tristeza. É impressionante. O Deus que salva, o Deus que abre a boca de um pecador para confessar a Cristo, é o Deus que endurece para sempre. Seu fracasso será completo quando vê onde será tirado e para sempre distanciado de Deus. Mas é incrível, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu acho isso impressionante, porque o verbo que aparece ali é o verbo invocar. E ninguém invoca alguém sem uma necessidade tremenda na vida. Se eu estou com muita sede, eu peço água a alguém, eu estou invocando. Se eu estou com muita dor, eu chego ao médico, doutor, veja o que tem aqui, faça o exame, se tiver que fazer uma cirurgia, faça. Isso é invocar, queridos irmãos. Hoje não tem mais isso. Cada um segue o Deus que quer. O Deus Baal, o Deus Astarote, o Deus Maria, o Deus santo, santo disso, santo daquilo, e assim por diante. Cada um se unindo, fazendo aquela unidade chamada de quê? Ecumenismo. Que coisa terrível. Cristo está chamando pecadores. Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, sedentos, famintos. Vinde.
E a esses, ele dá a sua graça. Deus nunca vai salvar um orgulhoso. Nunca. Deus nunca vai olhar para a face de rico ou de pobre. Ele olha o pecador arrependido. E ele tem prazer em chamar pessoas, chegar perto. Ele tem prazer. Porque esse é o Deus da Bíblia. Que ele aplique a sua palavra em nossos corações.